Pode começar. Tá. Então, oi. Pode responder. Então, eu sou Marcos Magalhães. Antes de tudo, eu sou um ator, né? Faço animação de várias maneiras. Eu sou cineasta de animação, quer dizer, faço filmes, né? Premiados no exterior. Outros eu continuo produzindo. Essa semana eu estou terminando o meu filme mais novo. E também sou diretor de festivais, né? Dirigi o Animamundi por 27 anos seguidos, né? O festival junto com 3 ex-alunos que se tornaram meus sócios. E também dou aula na PUC, né? Há quase 20 anos no departamento de design e participando da especialização em mídia digital dentro do curso de design. Mas o curso é aberto para todas as faculdades. Então, assim, a gente, realmente, aqui no Brasil, a gente tem que fazer tudo se quiser viver de animação. Realmente. Em que momento, teve algum momento marcante que o senhor descobriu o que realmente queria fazer na sua vida? Assim, eu acordei e hoje eu quero fazer animação. Como é que foi isso? Eu tive vários momentos marcantes. Eu posso dizer assim que eu realmente encontrei uma trilha aí de acasos, de oportunidades que poderia chamar de sorte, mas na verdade assim eu acho que era um reflexo do meu desejo, né? Uma vontade muito grande de pelas imagens. Comecei muito cedo, desde criança, de desenhava bastante, assistia televisão. A minha geração foi a primeira geração que teve a televisão dentro de casa, passando imagens, né, em preto e branco ainda, sem dublagem, mas já me fez ficar muito imerso, né, nessa linguagem da animação. E eu procurei, então, fiz história em quadrinhos. Aí, aos 13 anos, um publicado no jornal, no Caderno Infantil do Jornal do Brasil, e o segundo que foi publicado como profissional. Eu ganhei dinheiro com a publicação, aí criei um personagem, fiz uma série de quadrinhos, então já me sentia profissional assim com 13 anos, né? E aos 15 eu fiz o meu primeiro desenho animado também em Super 8, que era um jeito caseiro de fazer filmes, né? Antes do videocassete, antes do DVD. E eu consegui fazer um desenho inteiro de 3 minutos, chamado A Semente, que passou em de filme amador aqui no Museu de Arte Moderna e foi selecionado para passar em festivais no exterior. Então, imagina, 15 anos, ter um filme passando em Londres, Nova York, né? E eu já sabia um pouquinho de inglês, eu escrevia cartinhas para esses lugares, perguntando como é que tinha sido o filme. E as pessoas respondiam muito gentilmente, né? E eu acreditava, então falei, pô, eu sou internacional. Segui isso, de fazer assim, os meus filmes, fazer as minhas histórias, né? Os personagens que vinham à minha cabeça. Muito bom. Com 15 anos, então, você já tinha feito seu primeiro desenho animado. E aí, você entrou para a faculdade, você começou fazendo o quê? Como é que foi? O que você fez na faculdade? Então, nessa época não existia nenhuma escola de animação. Isso custou muito a acontecer, né? Mas eu queria fazer animado, era o que eu queria fazer, né? Já tinha feito o meu filme, então já estava todo, né, convencido com isso. E aí eu quase fiz a ESD, desenho industrial, né, que era a escola em evidência naquela época, mas o vestibular era no mesmo dia do vestibular para todas as outras faculdades. Aí eu acabei optando por arquitetura, que é uma formação bem mais aberta, assim, né? E que não teve muito a ver com o que eu aprendi lá, não teve muito a ver diretamente com a animação, mas me deu lições muito preciosas, assim. Então, era uma escola, né, a UFRJ. Eu me formei, fiz até o último ano, ganhei o diploma, tive o meu primeiro a contribuição sindical
dos arquitetos, CREA, né? Mas nunca fiz nada profissionalmente na arquitetura. Eu apliquei o que eu aprendi na arquitetura para fazer meus projetos de vida e de animação. Então, de certa forma, não foi um tempo perdido. De algum jeito, ajudou bastante também, né? Contribuiu. É. Na verdade, assim, a minha formação foi bastante fora da faculdade, né? Eu comecei fazendo os filmes em casa. Um filme que eu fiz totalmente no quarto da casa que eu morava, com meus irmãos, né? Ele ganhou um prêmio em Cannes, no Festival de Cannes, um filme chamado Miau, que eu fiz antes de ir para uma bolsa de estudos que também eu batalhei para ir para o Canadá e passar 5 meses no maior centro de animação até hoje, né? De experimentação de animação, que é o National Film Board of Canada, Instituto Nacional do Filme do Canadá. E lá eu encontrei uma pessoa que era assim o ídolo dos animadores brasileiros, né? Mas existiam. Eu era um deles, o mais novo deles talvez. E eu fui lá conhecer o Norman McLaren, que era um grande nome, assim, uma lenda, né, da animação. E também assim esse encontro, né, muito forte, né? Você tá com uma pessoa que você sabe que tem uma experiência enorme e super aberto, né? Me recebeu super bem, assim, um brasileiro, gostou dos meus filmes e tal, e me deu força, e os outros animadores também. Então esse contato assim com pessoas que faziam a animação que eu queria fazer foi muito importante também. Então essa experiência eu guardei para a minha vida e compartilhei ela com outras pessoas também. Muito legal. Falando agora sobre sua trajetória mais também no mercado. Quais são as experiências no mercado que você tem? Então, o mercado, na época em que eu estava começando, praticamente não existia, não para o tipo de trabalho que eu queria fazer com animação. O mercado que existia era o mercado de publicidade, fazer filmes de propaganda, que um animador que se dispõe a fazer filmes de publicidade, ele recebe a ideia pronta, recebe o storyboard pronto, às vezes recebe referências assim bem óbvias, assim, tipo filmes já existentes ou outras, por exemplo, existe muito essa prática de cópia ou de adaptação de outras estéticas que estão fazendo sucesso, que estão vendendo, né? Então isso não me interessava, assim, você pegar uma mensagem pronta e que às vezes você não concorda com aquilo, você vai fazer só pelo dinheiro, né? Então eu nunca me adaptei a isso. Esse era o mercado que existia e onde eu encontrava algumas pessoas legais trabalhando com isso, mas eu realmente não consegui fazer esse tipo de trabalho. Enquanto eu continuo meus personagens, fazendo os meus curtas-metragens, participando de festivais, participando de iniciativas como aconteceu lá com a Embrafilme, que era a empresa brasileira de filmes, né? Nos anos 80 ela ainda existia e ela foi fechada nos anos 90 com o governo do Fernando Collor. Mas antes disso era uma empresa que incentivava os filmes brasileiros com acertos e erros, né? Mas um grande acerto que eles fizeram, assim, depois dessa minha experiência no Canadá, quando eu voltei com um filme novo chamado Animando, que eu passo nas minhas aulas e muita gente passa de animação no mundo todo, que é um filme sobre animação. E o que eu fiz lá durante essa experiência intensa no Canadá. Então, eu chegando no Brasil desse estágio, o meu outro filme que já estava pronto antes de eu viajar ganhou um prêmio no Festival de Cannes, um dos festivais mais importantes de cinema que existe. Então, tudo isso fez o filme falar assim, puxa, vamos investir em animação. E eles procuraram o mesmo National Film Board, de onde eu tinha voltado do estágio, propor uma parceria. E teve também mais um acaso do destino de que Canadá e Brasil estavam parceiros comerciais e tinha uma história assim que o Canadá estava tentando vender um satélite meio obsoleto, né, mas bem caro,
E nessa negociação, para que essa negociação saísse, existe um acordo cultural, uma parcelinha do dinheiro para investir em cultura brasileira, especificamente em cinema, e dentro do cinema, já que a gente está aqui no Canadá, animação. E eu fui, então, convidado pela Embrafilme a coordenar um núcleo de animação num centro técnico audiovisual que existe até hoje, está ali na Avenida Brasil, perto daquele viaduto da linha vermelha. Tem lá um estúdio assim. Oi? Eu sei. Então, e na época que foi construído era assim, top de linha, né, com equipamentos comprados pelo Canadá. E então houve um programa de animadores e eu, aos 25 anos, eu era o professor. Eu organizei o curso, né, porque eu tinha vindo de uma experiência que não era de um curso de animação, mas um contato com animadores. Eu escolhi dois atores que eu havia conhecido lá, que estavam a fim de passar um tempo no Brasil, e a gente montou um curso para formar os primeiros animadores brasileiros, assim, formados nessa ideia de criar personagens, de criar filmes artísticos, experimentais, educativos, e não os filmes comerciais de propaganda que se fazia naquela época. Então isso foi também foi uma experiência forte aí e que também contribuiu para a minha forma do seu professor, porque eu já tinha feito filmes, eu já tinha estado no Canadá. Na verdade também eu aprendi muito e trabalhei, animei junto com os meus alunos, né? Eu queria animar também. Então foi uma experiência muito boa. O senhor disse que tinha 25 anos. Qual era a sensação de ser tão novo assim, já ter essa carreira imensa vindo atrás e uma imensa na frente também? Olha, mas é uma experiência boa, eu estava cheio de energia, muito, e disposto a arriscar também, né? Mas é óbvio, a gente fazia filmes que a gente não sabia onde esse filme ia passar, como que ia ser o filme, né? Como é que eu ia ganhar dinheiro com esse tipo de trabalho, mas eu ia lá e arriscava, pegava o risco e fazia. Então, eu acho que foi uma época muito boa. Assim, não existia uma maturidade assim para transformar aquilo num projeto contínuo, né? Mas isso não é problema meu, não. Isso é problema também das circunstâncias, né? A gente viveu muitas instabilidades, como que a gente está vivendo agora, né? Que a gente não sabe como uma pessoa pode viver de cultura no Brasil. As pessoas estão encontrando caminhos aí, né? Porque aqueles caminhos tradicionais, né? Que davam certa maneira, mas está tendo uma outra visão a isso aí, infelizmente. Foi uma coisa parecida que a gente viveu lá, porque a gente teve todo esse convênio com né, com tudo do melhor para a gente fazer os filmes lá e para formar as pessoas. Isso deu certo, a gente espalhou isso pelo Brasil todo, já era parte do projeto. Fazer isso não só no Rio de Janeiro e São Paulo, mas também em vários outros lugares. Foi equipamento para o Ceará, Minas Gerais, para Porto Alegre, né? Então, assim, foi um trabalho que ficou, mas não teve a continuidade que poderia ter tido, porque aí veio o governo do Collor, a filme acabou com tudo e tal, e a gente achou um outro caminho, que é o Festival Animamundi. Foi a continuação dessa história. Aproveitar que a gente entrou no Animamundi, me conta um pouco sobre como surgiu a ideia do Animamundi com a sua equipe. Uhum. Surgiu porque, assim, os filmes eu tinha ido a vários festivais, né? O próprio Festival de Cannes, depois, antes do Cannes, eu tinha ido com o meu primeiro chamado Mão Mãe, eu tive ele selecionado no festival em Cracóvia, na Polônia, que foi uma experiência também incrível. Eu batalhei uma passagem para ir para lá, fui e conheci não só o festival de Cracóvia, onde eu encontrei bastantes animadores, festival de animação, mas tinha
animação, porque a Polônia tem uma tradição forte de animação. Eu fui para receber lá um convite para ir para a Iugoslávia, em Zagreb, né, que é hoje Croácia, um festival que existe até hoje, que é um dos festivais mais bacanas que existe na animação. Eu tinha ido ao Festival de Cinanima, em Portugal, onde o Animando ganhou um prêmio de melhor filme didático, né? Então, eu tinha ido no Festival de Estudantes de Animação lá, nessa época da Polônia, conheci estudantes de animação, estudantes iranianos de animação, então, uma bem rica, assim. E festival é isso, é a oportunidade de você conhecer pessoas diferentes, né? Você inspirar, você ver trabalhos novos. E na animação é muito importante essa ocorrência dos festivais. Os festivais são a alimentação para as ideias dos animadores. Então eu queria muito fazer um festival no Brasil. Sempre falava aí os alunos, né? Assim, legal essa experiência com os festivais. E aconteceu que surgiu uma oportunidade para fazer o Animamundi no Centro Cultural Banco do Brasil, em 1990. E aí, na verdade, assim, esses três colegas, né, que depois deles serem meus alunos ficaram sendo colegas, eles fizeram uma reunião no Centro Cultural Banco do Brasil, que já tinha acabado de ser inaugurado, e falaram, oportunidade, Marcos, vamos fazer? Eu falei, claro, vamos fazer. E eu achei assim, não, esse festival não deve chamar Festival de Animação do Rio de Janeiro, né? Como é o Festival de Cannes, que passa na cidade de Cannes, ou Cracóvia, que chama também por causa da cidade. Eu falei, não deve, a gente deve achar um nome. Talvez influenciado pelo festival português, que chama Cinanima, e hoje tem um outro festival que chama Monstra, que, aliás, está passando agora online, né? Quem ser um monstro dá pela internet. E assim, o que os portugueses, monstro não, porque o monstro é recente, mas o Cinanima tinha um nome, um apelido, e aí eu falei, poxa, a gente precisa ter um nome para o nosso festival, e me lembrei dessa expressão Anima Mundi, que é a alma do mundo. Então, e eu achei que a Anima Mundi também podia ser interpretada como um trocadilho, né? A animação mundial. Genial, genial. Festival. Genial. Fica legal, né? Então, gente, para onde vamos agora? Vamos ainda ficar um pouco mais na Anima Mundi, que eu quero saber como é que foi naquela época começar o festival, como é que era, como que foi a reação do público vendo aquele festival, uma coisa nova no Brasil, e como é que foi? Como é que conta? Olha, desde isso a gente detectou que existia uma carência enorme, assim, tinha gente que gostava de animação e que estava um pouco cansado, saturado do formato de animação, de uns fofinhos, histórias melodiosas, né? Essa época não era uma boa época para os filmes da Disney. A Disney não era mais o grande padrão, né? E aqui está dizendo que vai terminar Vai não, eu já aceitei aqui, vai continuar. Pode prosseguir. Tá bom. Então, a gente viu que assim, esses filmes que a gente estava tendo a oportunidade de assistir, né? Ainda não existia YouTube, nem não se assistia vídeos com muita facilidade, existia sistemas de vídeo e tal, uma coisa complicada. Mas lá durante o curso com os canadenses, a gente recebeu um monte de fitas de filmes canadenses ou de outros lugares para assistir. Então a gente sabia como que tinha coisa. Eu tinha acabado de ir a festivais recentes lá, tinha voltado a Portugal, ao Festival de Cinanima, e visto como estava tendo coisa nova, assim, os primeiros filmes da Aardman, do Wallace and Gromit, né? A Aardman é o estúdio que fez o Fuga das Galinhas, acho que é o filme mais conhecido deles, né? Então a gente estava vendo novidades e que, poxa, a gente fez essa mostrinha
no Centro Cultural Banco do Brasil em 93, ainda o festival, não tinha sessão competitiva. A gente fez um apanhado assim, de filmes da Inglaterra, dos Estados Unidos, da França. Usava muito o sistema das embaixadas, né? Que a gente precisava da mala diplomática para trazer filmes, que era uma carga pesada, que tinha que passar pela alfândega. Então, os consulados e embaixadas nos ajudavam a trazer esse material. E foi um sucesso. Todas as sessões, a gente trouxe o diretor do Cine, estava começando, né? Estava um sucesso aí. Então, a gente viu, poxa, isso aqui dá para ser muito mais do que uma amostra pequena. A gente pode fazer várias atividades. E, então, a gente desenhou as oficinas, né? As oficinas do Estúdio Aberto, que é uma experiência que quem teve, né? Fala assim como foi importante. Até pessoas que são animadores famosos hoje em dia, o próprio Saldanha, lá da Plus Sky, do Rio, do Era do Gelo, que é o brasileiro assim mais bem posicionado dentro da indústria, né, internacional, né, ele diz que ele teve a certeza do que ele queria fazer quando ele foi no Animamundi e participou de uma oficina. Isso, para a gente ouvir isso é muito bacana, né, saber que funcionou o nosso projeto, né, de expandir a animação brasileira. Agora voltando um pouco para o senhor, você percebe alguma evolução da sua técnica ao longo dos anos, desde que você começou até a forma que você anima hoje em dia? Sim, muita evolução, claro. Eu nunca fiquei assim um período contínuo animando o tempo todo, né? Os meus filmes demoraram muito tempo cada um a ficar pronto, né? Anos para mim são como um minuto. E isso é uma coisa que o animador tem. Eu conheço, tem um animador russo que está há 40 anos fazendo um curta-metragem, não é um longa, tá? E está todo mundo esperando esse filme ficar pronto aí por gerações. Tem um longa brasileiro, o Grilo Feliz, do Valbercy Ribas, que ele demorou 22 anos. Ele, quando começou o filme, ele estava fazendo o filme dedicado para a filhinha dele de 2 anos. No final, a filha era a produtora executiva do filme. Falou, pai, vamos terminar esse filme. Tá? Então, coisas acontecem, né? E, assim, mudou sim, porque ao mesmo tempo que eu tenho projetos que demoram muito tempo, por exemplo, esse curta que eu estou finalizando agora, a ideia, o roteiro escrito já tem mais de 20 anos. Né? E agora que eu estou conseguindo concretizar o filme, a proposta pronta. Mas, ao mesmo tempo, tem outros trabalhos que eu faço assim espontaneamente, né? Tiro uma foto e vejo um personagem que pode ser animado. E aí eu publico no Facebook. Faço alguma coisa, um clipe de uma música que eu fiz com amigos e boto no YouTube. Né? Então, esse frescor, você fazer e colocar sem nenhuma pretensão e receber input, né? Receber a resposta, me lembra lá da minha primeira experiência, de eu fazendo um filme no meu quarto, em Super 8, na câmera que eu comprei com a mesada, e botando num festival, que é um festival amador, tem uma repercussão internacional. Então, esse tipo de coisa continua assim, organicamente, né? Eu vivo a animação, né? Isso eu gosto muito disso, de ter essa oportunidade, né? De dar aulas na PUC, que é um lugar super agradável, super conceituado, né? Que a gente encontra sempre gente muito preparada, os alunos são ótimos, né? Então é uma alimentação muito boa, né? De estar formando e continuar com esse trabalho de formação, de divulgação, né? Tudo junto. Os filmes são uma coisa que me acompanha. Eu construo a minha história com a minha filmografia, mas todo o resto muito, assim, todo o resto da vida dedicado à animação. Muito legal. E qual foram as ferramentas que você usava e usa até hoje? Tipo, desde o início e até hoje, elas mudaram? São outras, é as mesmas? Eu gosto de desenhar com
com a lapiseira 09 no papel, né? Aqui tem um de animação, a mesa de luz, né? Esse é o que aparece no meu filme animando, tá com essa luz aí forte, mas é um disco de animação, é onde a gente fazia animação que tem os furinhos para botar os papéis furados, né? Então, eu gosto desse setup aqui, fazer animação no papel. Mas gosto também de fazer filmes de stop motion, de massinha, como o Ratinho, do Castelo Rá-Tim-Bum, né? Que é um personagem que eu fiz para ser organicamente de massinha, né? Dele não ter muita complicação, ele ser um bloco, né? Um cone de massinha que vira um ratinho, espetando uma orelha, dois olhos, né? Duas orelhas, dois olhos e um rabo, e um dente, ele virou rato. E é gostoso isso, né? Esse tátil, né? Mas eu gosto muito também do digital, eu só não tenho paixão pelo digital, assim, de querer passar semanas sentado na cadeira, olhando para uma tela. A gente acabou fazendo isso porque o cotidiano da gente está assim, ainda mais agora com a pandemia, a gente está sempre olhando para uma tela, como eu estou fazendo agora, né? Mas não é o meu ideal de vida, ficar sentado numa tela. Então, eu gosto de trabalhos em que a gente consiga usar material tradicional e incorporar e usar o digital como uma ajuda para isso ser potencializado. Está acontecendo muito, a gente está vendo muitas obras legais de animação que usam o artesanal e o digital ajuda a ficar ainda melhor esse artesanal, né? A ficar mais, a gente ter possibilidade de editar, de cortar, de melhorar a iluminação, né? Tudo. Então, eu gosto dessa mistura de digital com analógico. Realmente, misturar os dois é muito bom. Eu faço isso de vez em quando também. Uhum. Você buscou inspiração em algum artista específico? Usa algum até hoje de inspiração para montar os projetos? Ou você mesmo que idealiza e monta? Eu já falei do Norman McLaren, que foi realmente foi o grande assim, inspiração, né? Um cara pela atitude dele, porque era um cara que fazia filmes na Escócia. Lá ele inventou a maneira mais barata de fazer filme naquela época, que ele morava perto de um cinema, de um laboratório, não sei, e ele pegava filmes no lixo e riscava o lugar onde deviam estar os chatos. E aí pedia para o projecionista do cinema para passar e ele via animação ali. Animação sem câmera, ele não tinha nenhuma câmera, ele desenhava em cima do filme que era sucata, né? Então isso é uma coisa que as pessoas dizem que o escocês ele é bem assim, econômico, né? Ele faz coisas, é o país menos rico do Reino Unido, né? Não pode dizer que é o mais pobre, porque não é pobre. Mas então o Tinhas do Disney é escocês, né? Então o Norman McLaren ele começou fazendo filme com muito pouco e ele foi para o Canadá. E mesmo tendo assim possibilidade de ter mais condições de continuar fazendo os filmes dele, ele continuou usando materiais simples, né? Recortes de papel. Ele inventou uma técnica que eram os próprios atores, eram personagens, e ele conseguiu uma condição lá, apesar dele ser funcionário público do Instituto Nacional do Filme de Animação, ele sido 40 anos assim, né? Trabalha numa instituição, ele não era um burocrata. Ele pegou um contrato com o cara que convidou ele, que ele ia continuar tendo liberdade total para fazer os filmes dele do jeito que ele quisesse, e ele só ia formar animadores canadenses. E esse trato foi respeitado, ele passou a vida dele toda inventando filmes diferentes, técnicas diferentes, e continua mais até hoje, né? Então, eu achava aquilo muito bom, assim, você
ter, você de algum jeito, você preservar a sua liberdade para criar do jeito que você quisesse. Agora, quando o senhor estava dando a aula, a gente falou do ratinho, e eu fiquei, É. caramba, é ele que faz o ratinho, e eu nem sabia. Então tem muita gente que realmente não sabe quem é que faz a animação, até procurar. E como é que o senhor se sente com essa distância com o público? Olha, eu tenho a menor inveja de quem é famoso, de quem assim tem que, né, que tem que ficar parando para dar autógrafo ou paparazzi, né? E os animadores geralmente são assim, eles gostam de ver, de ser representados por uma outra imagem, o personagem que é o filme, né? E isso é muito bom. Assim, a gente não tem muitas oportunidades em que você vê o seu trabalho ser aplaudido, né? Como um músico, né? Então a gente fica lá no nosso canto. Até aí tudo bem. Eu acho que poderia ser melhor, assim, o reconhecimento. Isso que você falou. Você não sabia quem tinha feito o Ratinho, mas agora se um ator faz a voz de um longa americano, a público vai dizer assim: olha, o fulano participou do o filme. O filme conta com, vou dar um exemplo, Tom Hanks fazendo a voz do Woody no Toy Story. Ninguém sabe quem são os animadores que realmente criaram o Woody. Ninguém sabe o nome deles. A gente sabe que a voz dele é do Tom Hanks, que fez assim uma contribuição muito grande para a personalidade do personagem, mas não foi nem o mais importante, né? Então isso falta as pessoas conhecerem quem está por trás das animações, né? Saber o nome pelo menos, né? E também, claro, uma remuneração melhor, porque não sou eu que estou reclamando, não. A gente vai ver assim até aqueles animes japoneses que são maravilhosos, né? E que, poxa, a gente sabe, Miyazaki, Tezuka, são o Osamu Tezuka já foi, mas o Miyazaki, vamos falar no presente, são artistas famosos, talentosíssimos, mas tem assim um exército de pessoas trabalhando por paixão ali e assim que tem grande parte da remuneração deles é trabalhar com o Deus Miyazaki, mas poderiam ganhar um pouquinho mais. Eles reclamam disso, das condições de trabalho, né? Então acho que isso é profissão, né? Mas acontece sim com a animação. Quando você começou, lá com seus 13, 14 anos, você imaginou que você ia, assim, quando você começou, você falou, é isso que eu quero para minha vida? De lá você já se identificou e falou, eu vou fazer isso aqui até morrer. Você imaginava que chegaria onde está hoje? Era o que eu queria, assim. Estou muito feliz de ter assim esse acervo, né, de coisa, que não é muito se eu for somar tudo que eu produzi, né, em mais de 40 anos de profissão. Eu não sei se eu chego a 2 horas é menos do que um longa grande, né? Mas não tem problema nenhum. Ali minha vida está condensada nisso, né? O meu histórico de vida está condensado nessas animações. E era isso que eu queria. Quando eu fui fazer meu desenho animado, eu falei, é dessa forma que eu quero me comunicar com o mundo. Eu quero que os meus personagens respondam àqueles que eu gosto, que eu admiro, né, os filmes os personagens que eu via do próprio Disney, né, e outros depois eu conheci que eram fantásticos, né, filmes fantásticos que assistem em bons festivais de animação, né. Eu falei, pô, eu quero ser parte dessa turma. E hoje eu me sinto parte da turma,
bem recebido no Brasil e no mundo, e projetos aí para realizar. Então, você segue algum princípio da animação para poder montar? Primeiro vem o storyboard e depois você usa que fundamentos para montar a sua animação? O storyboard é importantíssimo. É um trabalho que eu gosto de fazer, é um dos mais prazerosos, é você pegar uma ideia e colocar ali, escolher as cenas que vão contar essa ideia. É fundamental fazer isso antes de começar. É engraçado que eu mostrei para vocês, né, na oficina do storyboard, que esse meu primeiro filme, eu nunca tinha visto um storyboard, nunca tinha um desenho animado, mas eu fiz. Hoje eu olho e falo assim, poxa, tá perfeito, tá tudo certinho. Nunca mais fiz um storyboard tão perfeito quanto aquele, porque eu queria muito fazer bem feito, né? Mas assim, os princípios que eu uso para animação é ser bem claro, é comunicar bem, né? Eu não faço questão de fazer grandes virtuoses de estética ou de animação, né? Só quando é necessária a história, para que isso aconteça assim, que tenha um destaque em relação ao resto. E eu uso os princípios que eu ensino na minha aula de princípios de animação aqui na PUC, né? Que existem os famosos 12 princípios Disney, dos animadores que trabalhavam na Disney, mas eu acho que eles são importantes, mas nem todos são necessários quando você é uma animação. E o Norman, ele reduziu isso a você respeitar as leis da física quando você quiser, e quando você não quiser, você pode ser totalmente livre para criar qualquer movimento, qualquer tipo de estética. E isso que é o bacana da animação, de esse poder de nos surpreender sempre, né? Você acha que a coisa vai acontecer de um jeito e ela pode acontecer do jeito totalmente inverso. Então, eu gosto disso, de sair do realismo. Afinal, é para isso que a gente está fazendo animação, criar um novo universo que não necessariamente a gente vai estar vivendo as mesmas leis aqui que a gente está experimentando. E os seus projetos futuros? Você já falou sobre a animação que você está fazendo atualmente. E além disso, mais o que você pensa, planeja fazer daqui para frente? Bom, essa animação que eu tô terminando, que se chama As Novas Aventuras do Kaiser, é uma releitura totalmente do primeiro filme de animação feito no Brasil em 1917, se chamava O Kaiser, e era uma homenagem ao imperador alemão que deflagrou a Primeira Guerra Mundial. E aí eu faço uma alegoria de um adolescente que, com a amiga dele, vai buscar esse filme e acaba encontrando assim uma versão do filme, um delírio em que ele vive esse filme. E aí ficou muito, foi feito com a ajuda de um estúdio, 2D Lab, que fez o Igãozão, que é a série mais famosa deles. Então, assim, nesse filme eu fui o criador do argumento, que depois foi roteirizado com roteiristas profissionais, e depois foi todo encaminhado com profissionais muito talentosos e muito experientes, né? Coisa que quando eu comecei, né, não existia fácil no Brasil, profissionais especialistas. Então, de uma certa maneira, foi a primeira vez assim que eu trabalhei com uma equipe boa, todos brasileiros, isso é mais legal. E eu fui o diretor, né? Realmente não animei nada, eu só aprovava, dizia, ou recomendava, faça assim, e era sempre surpreendido com uma coisa melhor do que eu poderia ter pedido. Então isso que é bacana. E assim, fico muito feliz de estar vendo que isso é possível aqui no Brasil, né? A gente tem estúdios maravilhosos fazendo séries que estão bombando aí nas formas, né? Nos canais de televisão.
sendo vendidos para todos os países. A animação está num momento muito bom, né? Então, talvez esse meu curta vire uma série. A gente tem esse projeto. O personagem ali, já tem sugestão de novas aventuras para ele. Eu tenho também o projeto de repente, retomar, por exemplo, o Ratinho, né? Fazer mais episódios do Ratinho, né? Eu super apoio. Sempre teve aí viver outras coisas, né? Você tomou banho, escovou o dente e tal, jogou lixo, agora pode viver outras coisas. Então, estamos também. E todo o resto, né? Todo o resto que acontece hoje em dia. É muito legal assim, estar conversando com vocês aqui em alto nível, né? Vocês são estudantes de design. É muito bom, assim, eu vejo que as pessoas já chegam na faculdade com um nível de conhecimento, linguagem audiovisual muito maior do que há 20 anos atrás, né? E a gente viu assim, eu tenho visto muitos meus alunos, né, da PUC, aí também brilhando aí em estúdios no Brasil e no exterior. Tem muitos deles muito bem colocados, assim, fazendo trabalhos legais, trabalhos autorais também, né? Tem vários exemplos. Então, tem assim, muita coisa para fazer. Projeto que eu não... Esse primeiro projeto que o senhor falou, você tem data para lançamento ou ainda demora? O curta? Isso. Não, ele está ficando pronto e normalmente o caminho de um curta é ser inscrito em festivais. A gente escolhe festivais, primeiro os que têm mais público, né, mais reconhecimento. A gente tenta ser selecionado para um festival desses, né? Mas só que agora estão todos em quarentena, né? Então, vou esperar o filme ficar pronto e olhar. Quando ele ficar pronto, a gente vai ver se a quarentena já pode terminar ou se tem alguma iniciativa online bem bacana para fazer o lançamento. Então, estamos assim num período de expectativa. Eu estou doido para mostrar, claro, né? Já está tanto tempo guardada essa ideia. E ficou muito legal, estou muito satisfeito com o resultado, mas pode deixar que vocês vão saber. Agora, para finalizar, que conselhos que você daria para os alunos ou pessoas que queiram ingressar nesse mundo da animação? Seguir o seu coração. Falando bem, parece desenho animado da Disney, né? Sonhar, né? Mas é verdade. Isso aí. E dia é muito mais fácil, né? Tem tudo, tem muita informação no YouTube. Esses tutoriais que às vezes são meio chatos, né? Você ficar esperando o cara e sempre fala a mesma coisa, né? Clica, compartilha, não sei o quê. Mas tem muita informação boa ali. A gente tem que aguçar o senso crítico, né? E o papel dos professores hoje em dia está muito sendo isso, de ajudar os alunos a escolher as boas fontes, né? Porque tem muita informação que nenhum dá conta de dar tudo, né? É só a gente saber o que é bom e o que não serve para a gente, que vai fazer a gente desaprender. Então, mas assim, quando voltar, acabar a quarentena dos festivais também, frequentar os festivais presencialmente, conhecer pessoas, conversar com pessoas, se puder também, estamos com esse problema, viajar, né? Viajar também é muito bom, você falar com ver como as pessoas trabalham em diferentes né? E assim, a prática de animação hoje em dia está bem possível, você consegue, arranja um suporte para o seu celular, vai tirando fotos com ele e vai mexendo um bonequinho de massinha na frente dele e você vai fazer um filme de animação. Você vai fazer uma cena de animação que você vai usar aí um aplicativo para sonorizar, finalizar, botar no... E você já vai tendo essa experiência que eu tive lá nos meus 15, né? De fazer o seu filme do jeito que você quer
e testar para ver se alguém gosta, né? Para ver se você ter os horários, que era o que eu recebia pelas cartas, que demoravam no correio pelo menos um mês para chegar, né, da Europa para cá. Então, vocês vão ter instantaneamente esse feedback. Então, tá ótimo. É isso aí, eu vou botar a mão na massa. Então é isso, professor. A gente terminou já as perguntas. Quer complementar com alguma coisa? Vocês têm aí quase uma hora, né? Sim, temos que transformar em 5 minutos. E a gente tem que transformar isso em 5 minutos. Vai ser difícil. Mas temos um ótimo material. Muita coisa. Adorei. Muito obrigada, professora. Essa aula foi maravilhosa. Obrigado. Inspirou bastante. Ainda mais para mim, que eu quero seguir nesse caminho também. Legal. Então tá. Então, enquanto as aulas de princípios de animação. Com certeza. Estarei lá. Então tá. Okay. Tchau, tchau, professor. Bom dia. Muito obrigada. Depois eu te mando o link do vídeo quando a gente for publicar. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Obrigada. Tá. Eu também escrevo. Tchau. Tchau.